E para falar mais sobre a situação toda do país, nós estamos em contato agora com o Reni Ozzy Cooker, que é cientista político e professor de Relações Internacionais da SPM São Paulo, mestre em resolução de conflitos internacionais, ele que trabalhou no Conselho de Segurança da ONU e também da OEA. Reni, boa tarde. Boa tarde, Denise. Prazer estar aqui com vocês, todos que estão nos assistindo e ouvindo. Bom, mais uma situação muito complicada no Afeganistão e agora se fala em um Estado Islâmico K, que era um outro grupo extremista rival do Talibã que teria sido responsável, porque o Talibã também condenou as explosões, né? Acho que não é só a questão dele condenar que nos indica isso, mas todo o movimento, todo o desdobramento do que nós estamos assistindo. São 20 anos de guerra, o Talibã estava ansioso para retomar o poder, é a maior força militante dentro do Afeganistão. O Talibã tem todo o interesse que essa transição, essa evacuação aconteça o mais rápido possível e o mais suave, para que ele consolide o seu domínio do país. Então, não faz sentido imaginar que o Talibã está por trás disso, do ponto de vista lógico e dos sinais que o Talibã tem dado. Ele quer, de uma maneira minimamente coordenada, permitir que os americanos vão embora. E um ataque desse jeito, nesse momento, pode até suscitar algum tipo de reação. Enfim, não é do interesse do Talibã. Nós sabemos que o Afeganistão hoje é um. Estamos com problemas aí no contato com o Reni Ozzy Cookers e nós vamos voltar a falar do Afeganistão agora. Estamos em contato novamente com o Reni Ozzy Cookers, que é cientista político, professor de Relações Internacionais da SPM São Paulo. Reni, a gente estava falando da situação hoje em Cabu, né? Dois homens-bomba, pelo menos são as informações que nós temos, pode ser um grupo, um outro grupo que não o Talibã, inclusive porque o Talibã se manifestou de uma forma contrária, mas isso antecipa dificuldades ainda maiores no Afeganistão, não é? Eni, nós não estamos conseguindo ouvi-lo, está desligado? Estão me ouvindo, Agora sim, Denise? por favor. Bom, mostra assim a fragilidade, a dificuldade do que vai ser esse processo de retirada americano, como vai ser essa transição. Antes da gente desconectar, eu estava comentando que a existência do Estado Islâmico no Afeganistão não é uma novidade, muito ao contrário. Hoje nós temos a presença de por volta de 20 organizações fundamentalistas islâmicas presentes, operando dentro do Afeganistão. Nós vamos assistir, sim, um combate entre elas por poder, por espaço, por ideologia. Então, isso não é novidade. Esse Estado Islâmico do Afeganistão, ele é um produto de um grupo do Talibã, uma parte do Talibã do Paquistão, que acabou se juntando e formando essa filial do Estado Islâmico. E você tem outras organizações, como a Al-Qaeda, o próprio Talibã e vários outros grupos, dentre eles um grupo local muito poderoso chamado a Rede Haqqani, ou a Haqqani Network, que é uma afiliada do Talibã, que também tem atividades terroristas. Então, nós vamos assistir, como nas palavras de um soldado ali, de um oficial do exército afegão, dizendo que hoje o Afeganistão virou a Las Vegas de grupos fundamentalistas terroristas. Ou seja, vários deles vão disputar o poder. Não é do interesse do Talibã cometer um ataque desse tamanho nesse momento contra os americanos. Ele está ansioso pela retirada final dos americanos, e isso pode ser um entrave, pode atrasar, pode criar uma retaliação por parte dos americanos, mas mostra um pouco do que nós vamos assistir. O Afeganistão, não podemos esquecer que viveu uma grande guerra civil até o Talibã tomar o poder. E a história da instabilidade geográfica, étnica e a fragmentação toda que existe dentro do país
mostra que não vai ser fácil, mesmo para o Talibã, com a sua superioridade e hoje dominando o país tão rápido, de se sustentar ali no poder e que vão haver inimigos internos. E não é de se descartar ou de se imaginar uma guerra civil ou algo parecido com o que a gente assistiu dentro da Síria ou dentro do Iraque. Claro, o Afeganistão é diferente, a região, né, a topografia, a geografia do país em si é diferente, não se assemelha ao Iraque, mas o cenário é parecido. Você tem várias organizações fundamentalistas lutando por espaço, você tem um vácuo de poder se formando com a retirada total dos americanos, e nós temos dois episódios hoje muito sérios. Esse seria o pior dos problemas para os americanos nesse momento, que seria a morte de americanos. A morte ou alguns deles serem sequestrados seria uma crise de proporções ainda maiores, dado todos os outros erros que já estamos assistindo ao longo da semana com a retirada, enfim, a dificuldade, as cenas do aeroporto, evacuação dos próprios afegãos e assim por diante. Então, E Reni, é o que você falou desde o começo, houve um erro de avaliação dos Estados Unidos em relação ao tempo que o Talibã levaria para ocupar todas as cidades, não é? Chegar à capital e assumir o governo de fato. Eles contavam com um tempo, algumas semanas, para conseguir levar os americanos de volta e também outros países, que não é uma preocupação também em relação aos Estados Unidos. Claro que isso pesa muito, né? Se podia fazer uma retirada, que tem apoio da população, inclusive dos Estados Unidos, que não gosta dessas intervenções pelo custo financeiro e humano, não é? Mas tem esse custo agora colocado e a preocupação de outros países também, como países europeus. os europeus estão preocupados, os americanos estão preocupados. Na verdade, a grande falha inicial dos americanos foi a falha dos serviços de inteligência em acreditarem que demoraria de 2 a 3 anos, e essa era a previsão inicial, de 2 a 3 anos para o Talibã derrubar o exército, o governo do Afeganistão e tomar o país. Isso aconteceu, podemos dizer, de uma certa maneira, de 2 a 3 dias. E todas as outras subsequentes falhas americanas nesse processo de retirada são, em grande medida, decorrentes dessa falha inicial, desse grande erro de inteligência, dessa previsão de quanto tempo demoraria para o Talibã tomar o poder. Aí depois você tem uma sucessão de outros Tem uma erros que nós festa aí estamos fora. assistindo e acompanhando, e chegando no momento de crise que o pior cenário possível seria esse. A morte de mais americanos, ou enfim, mais ataques, ou mais civis, ainda mais grave, uma situação de controle de uma embaixada e sequestro de diplomatas, Com e não certeza. chegamos nesse ponto, mas a situação é muito ruim agora para os Estados Unidos. Exatamente, vamos acompanhar os desdobramentos e a avaliação de toda a situação do que efetivamente ocorreu nas imediações do aeroporto lá em Cabo. Por enquanto, eu agradeço muito a participação do Reni Ozzy Cooker, que é cientista político, professor de Relações Internacionais